Eu nunca tinha reparado direito na irmã Clara antes daquele domingo. Não que ela fosse invisível, pelo contrário, com seus cabelos brancos sempre presos num coque baixo e o vestido azul marinho que usava há anos. Ela chamava atenção justamente por ser tão igual a si mesma, como um ponto fixo na sala. Mas a gente se acostuma com as coisas fixas, não é? Como a parede da igreja, ou o banco onde a gente sempre senta. Só que naquele dia, algo mudou. Era um domingo quente, daqueles que o ventilador de teto da congregação não dava conta e o suor escorria pelas costas da camisa. Eu tinha chegado cedo para ajudar a arrumar as cadeiras, como de costume, quando vi a irmã Clara sentada no banco da frente, sozinha. Ela estava com as mãos no colo, imóvel, olhando para o púlpito vazio. Pensei que estivesse orando, então não quis interromper. Mas quando passei perto dela para pegar um inário que tinha caído no chão, notei que seus olhos estavam úmidos. Não era choro, não exatamente, era como se ela estivesse tentando entender alguma coisa que só ela via. Tudo bem, irmã Clara? Perguntei baixo, me aproximando. Ela virou o rosto para mim com um sobressalto, como se tivesse esquecido que não estava sozinha. Depois sorriu, aquele sorriso tímido que mal mostrava os dentes, e balançou a cabeça. Tudo, meu filho. Só estava pensando. Sua voz era grossa, de quem fala pouco. Eu conhecia aquele tom, era o mesmo que minha avó tinha nos últimos anos, quando as palavras já custavam a sair. Pensando no quê? Insisti, sentando ao lado dela sem esperar convite. Ela hesitou, olhando para as mãos. Eram mãos grandes, com veias grossas e manchas da idade. Na minha mãe, ela disse finalmente. Hoje faz 40 anos que ela se foi. Eu tinha 17. 40 anos. Quase metade da minha vida. Eu não sabia o que dizer, então fiquei quieto, esperando ela continuar. Mas a irmã Clara só suspirou e olhou de novo para o púlpito, como se esperasse ver algo ali. Você sente saudade? Perguntei, meio bobo, porque claro que ela sentia. Ela riu baixinho, um som rouco. Às vezes acho que ainda vou chegar em casa e ela vai estar na cozinha, fazendo pão. Outras vezes eu nem lembro direito do rosto dela. Só da voz. Fez uma pausa. Ela cantava enquanto trabalhava. Você já reparou como a gente guarda mais a voz das pessoas do que a cara? Não tinha reparado. Mas naquele momento me lembrei da minha mãe chamando meu nome quando eu era criança, o jeito que ela alongava o A do Paulo, como se tivesse pressa e paciência ao mesmo tempo. Fiquei com um nó na garganta. A senhora quer que eu peça pro irmão João fazer uma oração por você hoje? Ofereci. Ela abanou a cabeça antes que eu terminasse a frase. Não, meu filho. Oração eu faço em casa. Aqui. Gesticulou vago para a sala vazia, aqui eu só queria ouvir o silêncio. Não entendi direito, mas assenti. Às vezes a gente não precisa entender. O culto começou como sempre. Os irmãos entrando aos poucos, o barulho das cadeiras sendo arrastadas. O cheiro de café que vinha da cozinha dos fundos onde as irmãs preparavam o lanche para depois. A irmã Clara se sentou no seu lugar de sempre, na segunda fileira à direita perto da janela. Eu fiquei mais atrás, do lado dos homens solteiros. Quando o irmão João subiu para começar a reunião, notei que a irmã Clara não tinha pegado o inário. Ela só ficava com as mãos no colo, os dedos entrelaçados, enquanto os outros cantavam. De vez em quando, ela olhava para o relógio de parede atrás do púlpito, como se estivesse esperando algo. No meio do segundo hino, o telefone da igreja tocou. Era um daqueles aparelhos antigos, preto, com fio, que ficava numa mesinha do lado de fora da sala de reuniões. Todo mundo ignorou no início, ninguém nunca ligava para a igreja aos domingos de manhã. Mas o telefone continuou tocando, insistente, e o irmão João fez um gesto para o irmão Marcos, que era quem geralmente atendia essas coisas. O irmão Marcos saiu, atendeu, voltou em menos de um minuto com uma expressão estranha. Ele cochichou algo no ouvido do irmão João, que franziu a testa e olhou na direção da irmã Clara. Então o irmão João fez algo que eu nunca tinha visto antes, interrompeu o culto. Irmãos, disse, com a voz mais séria que o normal, parece que temos uma situação. A irmã Clara, por favor, vem aqui na frente. Ela levantou devagar, confusa. O silêncio na sala era tão grosso que dá para dizer que a gente ouviu o barulho da saia dela arrastando no chão. Quando chegou perto do púlpito, o irmão João segurou o braço dela com gentem. A irmã Clara tentou puxar o braço de leve, mas o irmão João não soltou. Ele olhou para ela com uma expressão que não era de raiva nem de decepção, era pior, era como se estivesse vendo algo que não queria enxergar. Clara, ele falou baixo, mas todo mundo ouviu. Você sabe por que a irmã Maria está aqui? Ela engoliu em seco. O rosto ficou pálido de repente, como se alguém tivesse apagado a luz por dentro. Não sei do que você está falando, irmão.
O irmão João suspirou, apertou os lábios. Então fez um sinal para o irmão Marcos, que abriu a porta da sala dos fundos. A irmã Maria entrou, e eu senti um nó na garganta só de ver a cara dela. Os olhos inchados, as mãos tremendo segurando algo dobrado. Um papel, ou pano, não dava para ver direito. Ela não olhou para ninguém. Caminhou direto até o púlpito e entregou o que estava segurando para o irmão João. Ele desdobrou devagar, como se estivesse com medo do que ia encontrar. Quando viu, fechou os olhos por um segundo, como se estivesse pedindo forças. Era uma camisa branca com manchas de terra e algo escuro no colarinho. E pior que isso, tinha um cheiro azedo de suor e álcool, que encheu o salão assim que ele segurou a peça mais alto. Isso aqui foi encontrado no galpão dos fundos da igreja, o irmão João falou, a voz trêmula, junto com 2 garrafas vazias. Alguém quer explicar? Ninguém respirava. Só se ouvia o vento batendo nas janelas e o zumbido fraco da lâmpada pendurada no teto. A irmã Clara balançou a cabeça, mas as lágrimas já estavam descendo sem ela conseguir segurar. Não é o que parece, ela sussurrou. Então é o quê? A irmã Maria finalmente olhou para ela, e era como se tivesse uma faca na mão. Você jurou que tinha parado. Jurou na Bíblia, Clara. Na asterisco Bíblia asterisco. A irmã Clara cobriu o rosto. Os ombros tremiam. O irmão João largou a camisa no púlpito como se queimasse e passou a mão no rosto, cansado. Irmãos, ele falou, mais para si mesmo do que para a gente, nós vamos ter que lidar com isso. Não pode ser assim. Não aqui. Alguém tossiu no fundo. Outro alguém murmurou uma oração baixa. Eu não conseguia tirar os olhos da camisa suja no púlpito, nem do jeito que a irmã Clara se encolhia, como se quisesse sumir dali. O irmão João suspirou fundo e olhou para a congregação. Culto encerrado. Vamos todos para casa. E que Deus tenha misericórdia de nós. O irmão João desceu do púlpito com passos pesados, como se carregasse algo mais que o cansaço. A irmã Clara continuou ali, imóvel, as mãos ainda cobrindo o rosto. Ninguém se mexeu de início. O silêncio era grosso, daqueles que doem nos ouvidos. Eu me levantei devagar, as pernas duras de ficar tanto tempo ajoelhado. O banco rangeu. A tia Maria me puxou pelo braço, sussurrando algo que não entendi, mas o tom era urgente. Olhei uma última vez para a irmã Clara antes de sair. Ela tinha abaixado as mãos, e agora segurredava os dedos até os nós ficarem brancos. Os olhos dela encontraram os meus por um segundo, e eu vi algo que não soube nomear. Medo, talvez. Ou vergonha. Ou as duas coisas. Do lado de fora, o ar estava úmido, carregado daquela chuva que ameaçava cair há horas. As pessoas saíam aos poucos, em grupos murmurosos. Alguns olhavam para trás, como se esperassem que algo acontecesse. Outros, como seu antenor, já iam direto para o carro, apressados. A tia Maria apertou meu ombro e me empurrou gentilmente em direção à rua. Vamos, menino. Não é hora de ficar por aqui. Mas e a irmã Clara? Perguntei, mesmo sabendo que não deveria. Ela me olhou feio, daquele jeito que só as tias mais velhas têm. Isso não é da sua conta. E nem da minha. Mas era mentira. Todo mundo sabia que era da conta de todo mundo. Na nossa igreja, as coisas não ficavam só entre 4 paredes. Se fossem, o irmão João não teria feito aquele escândalo todo na frente de todo mundo. Chegamos em casa em silêncio. O jantar estava pronto, mas ninguém tinha fome. O tio Geraldo ligou a televisão, mas desligou logo em seguida, como se o barulho o incomodasse. Eu fiquei na mesa da cozinha, mexendo na comida com o garfo, até a tia Maria tirar o prato da minha frente. Vai dormir. Amanhã é dia de escola. Mas eu não consegui dormir. Fiquei deitado, ouvindo os grilos e o vento batendo na janela. A imagem da camisa suja no púlpito não saía da minha cabeça. E os dedos da irmã Clara, torcidos de tão apertados. No dia seguinte, a cidade parecia igual, mas não estava. As pessoas na padaria falavam baixo, olhavam para os lados antes de sussurrar algo. Na escola, o Zé Carlos me puxou pelo braço no recreio. Ouvi dizer que a irmã Clara tá internada. Onde? Perguntei, sentindo o estômago embrulhar. No hospital da cidade grande. Minha mãe falou que foi o irmão João que levou ela. Não perguntei mais nada. Não queria saber os detalhes. Mas a cabeça não parava de pensar. À noite, quando todo mundo já estava dormindo, eu saí de casa sem fazer barulho. A igreja ficava a 5 quadras dali, e eu conhecia o caminho de olhos fechados. Não tinha nenhuma luz acesa, só a lua cheia iluminando os bancos vazios. Subi os degraus devagar, com medo de que algum barulho me entregasse. Dentro, o cheiro de cera e mofo era mais forte. A camisa não estava mais no púlpito. Alguém tinha levado.
Mas o chão, onde ela tinha caído, ainda estava marcado, como se algo tivesse pingado ali. Eu me ajoelhei e passei os dedos no lugar. Seco. Só poeira. Você não deveria estar aqui. Levantei a cabeça tão rápido que quase caí para trás. O irmão João estava encostado na porta dos fundos, os braços cruzados. Não parecia surpreso, nem bravo. Só cansado. Desculpa, falei, engolindo em seco. Eu só queria ver. Ele suspirou e entrou, andando devagar até o púlpito. Sentou no degrau como se as pernas não aguentassem mais. Não tem nada para ver, menino. A irmã Clara tá bem? Ele demorou para responder. Quando falou, a voz estava rouca. Ela vai ficar, mas não aqui. Não mais. Por causa da... Não terminei a frase. Não precisava. Por causa de muita coisa, ele disse, olhando para as próprias mãos. Coisas que você ainda não precisa saber. Ficamos em silêncio. Eu não tinha coragem de perguntar mais nada. Ele não parecia ter vontade de explicar. Você gosta dela? Perguntei, sem pensar. O irmão João me olhou de lado, como se estivesse medindo se eu era digno da resposta. Eu amo ela, falou baixo. Mas amor não basta. Não quando a gente tá afundando e não consegue parar de se afogar. Não entendi direito. Mas também não perguntei. Você vai embora também? Foi tudo que consegui dizer. Ele balançou a cabeça devagar. Alguém tem que ficar. Alguém tem que limpar a bagunça. E foi isso. A porta do quarto rangeu quando ele se levantou. O irmão João andava como se carregasse algo pesado nas costas, mesmo sem nada nas mãos. Ficou de costas para mim por um tempo, olhando pela janela aberta. O vento entrava fraco, mas suficiente para mexer nas cortinas desbotadas. Você deveria dormir, ele disse, sem se virar. Amanhã vai ser longo. Não respondi. Não tinha sono. A cama era dura, o travesseiro cheirava a mofo e cada vez que fechava os olhos, via o rosto da irmã Clara como se estivesse gravado por trás das pálpebras. A maneira como ela tinha olhado para mim antes de sair, como se quisesse dizer alguma coisa mas não conseguisse. O irmão João suspirou e se sentou na beira da cama dele, a mola rangendo baixo. Tirou as botas sem desamarrar, só chutando até saírem. Os pés dele estavam sujos, as meias furadas nos dedos. Você é novo aqui, ele falou, mais para si mesmo do que para mim. Ainda acha que as coisas fazem sentido. Não saberia dizer porquê, mas aquilo doeu. Como se ele já tivesse decidido que eu não ia entender, não importasse o que acontecesse. E não fazem? Perguntei, mesmo sabendo que era uma pergunta boba. Ele riu sem graça, coçando a barba por fazer. Fazem. Só não do jeito que a gente quer. Ficamos outro silêncio. Desta vez foi ele quem quebrou. A irmã Clara não é como você pensa, disse, olhando para as próprias mãos outra vez. Ela carrega coisas que não são dela, coisas que ninguém deveria carregar. Pensei na maneira como ela tinha segurado meu braço mais cedo, os dedos gelados mesmo com o calor do dia. No jeito como falava baixo, como se tivesse medo de acordar algo dormindo dentro dela. O que aconteceu com ela? Perguntei. O irmão João se virou para mim de repente, com uma expressão que não consegui decifrar. Não era raiva. Não era tristeza. Era algo mais velho, mais cansado. Nada que você precise saber, repetiu como antes. E tudo que você precisa entender. Não fez sentido. Mas antes que eu pudesse dizer isso, ele já tinha se deitado, virando de costas. A respiração ficou pesada rápido, como se o sono tivesse pegado à força. Fiquei olhando para o teto, ouvindo os barulhos da casa. O rangido das madeiras, o vento nas frestas, o som abafado de vozes lá embaixo, provavelmente os outros irmãos ainda acordados, falando coisas que eu não devia ouvir. Alguém bateu na porta leve. João? Era a voz da irmã Maria, baixa. Você tá aí? Ele não respondeu. Nem se mexeu. A porta abriu um pouco e o rosto dela apareceu na fresta. Quando me viu, hesitou. Ah, você ainda tá acordado, disse, como se fosse uma acusação. Não respondi. Ela entrou, fechando a porta atrás de si. Trazia uma xícara nas mãos, o cheiro de erva doce subindo até onde eu estava. Toma, ela empurrou a xícara para mim. Vai te ajudar a dormir. Peguei sem questionar. O líquido estava quente, quase queimando os dedos. A irmã Maria se sentou na cadeira ao lado da cama, cruzando as mãos no colo. Você não deveria ficar perguntando coisas para o João, falou, sem olhar para mim. Ele já tem o suficiente na cabeça. Bebi um gole. Era doce demais, mas engoli mesmo assim. Ele disse que a irmã Clara não é como eu penso, falei. Ela suspirou, como se estivesse cansada de explicar coisas que ninguém entendia. Não é, confirmou. E você não é como ela precisa. Isso doeu mais do que as palavras do irmão João. O que isso quer dizer? A irmã Maria finalmente me olhou.
Os olhos dela eram claros, quase transparentes na penumbra. Quer dizer que você ainda acha que pode salvar as pessoas, ela falou devagar. E a Clara não precisa de salvadores. Ela precisa de alguém que não vá embora quando as coisas ficarem feias. Não soube o que dizer. A xícara tremia um pouco na minha mão. Você vai embora? Perguntei, a mesma coisa que tinha perguntado pro João. Ela não respondeu de imediato. Olhou para a janela, como se estivesse procurando algo lá fora. Todo mundo vai embora, cedo ou tarde, disse por fim. A questão é o que a gente deixa para trás. E então se levantou, pegando a xícara vazia das minhas mãos. Antes de sair, parou na porta. Durma, disse. Amanhã você vai precisar estar inteiro. E me deixou sozinho no quarto, com o gosto doce da erva na boca e a certeza de que nada daquilo ia fazer sentido quando o sol nascesse. Fiquei olhando para a porta fechada, ouvindo os passos dela se afastarem pelo corredor. O silêncio do quarto pesava mais que a escuridão. Levantei-me, ainda com o corpo dormente, e fui até a janela. Não havia nada lá fora além da noite espessa e o brilho fraco das estrelas por entre as nuvens. Desci as escadas devagar, como se cada degrau pudesse me trair. A cozinha estava vazia, mas a chaleira ainda morna no fogão. Encostei a testa no vidro da porta dos fundos e vi a luz acesa na casa dos fundos, onde ela devia estar. Não mexi no interruptor. Fiquei ali, esperando não sei o quê. Quando a luz se apagou, voltei pro quarto. Deitei sem tirar a roupa, os olhos arregalados no teto. A frase dela não saía da cabeça. Asterisco, todo mundo vai embora, asterisco. Não era uma acusação, nem um aviso. Soava como algo que ela já tinha aceitado faz tempo. O sono veio em pedaços, entrecortado por sonhos confusos, vozes que não reconhecia, portas batendo, o cheiro de terra molhada. Acordei com o primeiro clarão do dia e uma dor surda atrás dos olhos. No espelho do banheiro, meu rosto parecia mais velho. Lá embaixo, o café já estava pronto. Ela não estava à mesa, mas havia um bilhete ao lado da xícara. Asterisco, tome. Hoje tem coisa para fazer. Asterisco. Não perguntei o quê. Sabia que ia descobrir logo. Fui até a janela da cozinha. O céu estava cinza, pesado. No quintal, ela amarrava uns panos em varais, as mãos rápidas como se tivesse pressa. Precisa de ajuda? Perguntei, mesmo sabendo a resposta. Ela balançou a cabeça, sem olhar. O vento puxou um lençol, e ela o segurou com força antes que caísse na lama. Chove hoje, disse, como se fosse culpa minha.